Eu já comecei esse vídeo umas 4 vezes, e em todas eu tentei falar bonito, sabe? Então eu vou falar do jeito mais simples possível. Tem uma frase que, se você ouvir num dia ruim, pode soar cruel. Você nunca vai se completar. Só que eu não tô falando isso pra te derrubar. Eu tô falando porque tem gente vivendo como se a vida real fosse começar depois. Depois que melhorar, depois que resolver, depois que virar alguém. E eu quero te mostrar uma coisa hoje. Dá pra se sentir inteiro sem virar uma pessoa finalizada. E se você estiver ouvindo isso com uma parte de você dizendo, ok, e na prática? Calma, a prática vem, só fica comigo até eu acertar o nó que prende tudo. Eu quero começar com uma cena bem comum. Sabe quando você acorda e nem aconteceu nada, mas você já sente que tá em dívida? Tipo, você abriu o olho e já tá atrasado? Não atrasado no relógio, atrasado em você. Aí você tenta compensar com o controle. Lista, meta, plano, agora vai. E no fundo tem uma frase rondando em loop. Quando eu me resolver, eu começo. Só que se resolver é um horizonte que anda pra frente. Você dá 2 passos, ele dá 2 passos. Você faz progresso e o padrão aumenta. Você melhora e o juiz fica mais exigente. E isso gera um tipo de cansaço que ninguém chama de cansaço, porque fora você tá funcionando, mas por dentro você tá se avaliando o tempo inteiro. A vida vira uma expensão. E o mais estranho, você não percebe que tá fazendo isso. Você só percebe quando, por exemplo, você melhora alguma coisa e não sente nada. Você termina uma tarefa e não comemora. Você consegue algo e imediatamente pensa, ok, agora falta o resto. É como se a sua cabeça não deixasse você morar na própria vida. Você fica hospedado. Eu já fiz isso de um jeito meio patético. Eu já adiei coisas boas porque eu pensava, não, ainda não tô no meu melhor. Como se a alegria precisasse de versão premium. E aqui vem um detalhe importante. Isso não é falta de gratidão, isso é uma forma de se proteger. Porque se você nunca começa de verdade, você nunca se expõe de verdade. Guarda isso. Daqui a pouco eu vou te mostrar o erro de lógica que alimenta esse modo de viver. E quando você enxerga, não dá pra desver. Vamos separar duas palavras que a cabeça mistura como se fossem a mesma coisa. Inteiro e terminado. Terminado é o que fecha e o que não muda mais. É o que vira peça de museu. Inteiro não é isso. Inteiro é quando você para de viver em guerra civil. Você pode estar em construção e ainda assim estar inteiro. Como uma casa em reforma em que você continua morando. Você não precisa expulsar a si mesmo até a obra acabar. O problema é que a gente aprendeu uma regra torta. Paz é prêmio. Paz é coisa que você merece quando prova alguma coisa. Aí você tenta comprar paz com perfeição. E a perfeição é um golpe porque ela não entrega paz. Ela entrega mais cobrança. Você sente alívio por 10 minutos. E depois o cérebro fala, tá, próximo nível. Eu sei porque eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom em transformar qualquer conquista em obrigação. E talvez você também seja. Se você tá se reconhecendo, segura mais um pouco, porque agora eu vou te mostrar os 3 jeitos mais comuns de tentar se completar. E como eles parecem maturidade, mas por trás são outra coisa. O primeiro jeito é o mais clássico. Você inventa um eu ideal e começa a viver como se fosse dívida. Quando eu for confiante, quando eu parar de sentir, quando eu virar aquela pessoa. E toda vez que você não é essa pessoa, você se pune. Só que repara, esse eu ideal raramente nasce só de sonho. Ele nasce de sonho, mais vergonha. Ele nasce assim. Do jeito que eu sou agora, eu não posso ser visto. E aí acontece uma coisa muito injusta. Você chama isso de autoexigência, evolução, alto padrão. Mas na prática é rejeição. Você tá tentando se completar, se recusando. Eu vou dar um exemplo bobo, mas honesto. Tem gente que não posta nada, não cria nada, não se mostra, porque pensa, quando eu estiver no ponto, aí eu apareço. Só que o ponto não chega, porque o ponto não é um lugar real. O ponto é uma desculpa elegante pra não ser julgado. E eu não tô te chamando de covarde. Eu tô dizendo que isso é humano, só que tem um preço. Você troca a vida por proteção. E aí a sua vida vira um pré-vida, pré-você. Deixa eu te mostrar o segundo jeito, porque ele é ainda mais silencioso e parece até autoconhecimento. O segundo jeito de tentar se completar é virar rótulo. Eu sou assim, eu tenho isso, eu funciono desse jeito. E olha, entender a si mesmo pode ser ótimo, pode te dar alívio, pode te dar linguagem, mas tem um ponto onde vira prisão elegante, porque você troca a pergunta o que eu sinto pela sentença quem eu sou. E aí você não descreve um estado,
você decreta um destino. Você deixa de ser a pessoa e vira laudo, vira explicação ambulante. E isso pode parecer estabilidade, mas às vezes é só medo de mudar. Porque mudar é desconfortável. Mudar faz você perder a história que você usava para se justificar. E antes que você pense, tá, então não posso me entender? Pode, só não use entendimento como algema, porque tem um terceiro jeito. E esse é o meu preferido, infelizmente. É quando você pensa tanto que fica impossível viver. O terceiro jeito é o loop infinito de entendimento. Você lê, assiste, reflete, volta, analisa e a vida fica em segundo plano. E eu não tô atacando reflexão, eu vivo de pensar, mas tem uma diferença entre pensar para clarear e pensar para anestesiar. Tem gente usando entender como esconderijo, um esconderijo sofisticado, porque ninguém te critica por pensar, né? Parece produtivo, parece profundo, só que às vezes é só fuga com boa reputação. E se você tá se sentindo meio exposto agora, eu não tô tentando te desmascarar, eu tô tentando te devolver um chão, porque agora vem a virada prática. E não vai ser teste, vai ser uma pergunta simples que eu faço pra mim. Quando eu começo a entrar nesse modo, eu preciso consertar. Quando você pensa em melhorar, o que vem junto? Não responde bonito, responde real. Vem junto curiosidade, vem junto vergonha, tipo, eu quero aprender, ou eu não posso ser assim. Porque melhora com curiosidade é crescimento, melhora com vergonha é punição. E punição não tem linha de chegada, punição só muda de forma. Você faz uma coisa certa hoje e amanhã o juiz interno inventa outra regra. Eu tenho uma imagem bem simples para isso. Curiosidade é quando você olha para você e pensa, ok, interessante, vamos ver como eu posso cuidar disso. Vergonha é quando você olha e pensa, some daqui, vira outra pessoa. E aí você entende porque você nunca se sente inteiro. Porque o método é se expulsar. Agora eu vou te dar um caminho em 4 partes. Não é método milagroso, mas tipo, uma forma de você parar de se tratar como inimigo no dia a dia. E eu vou te dar exemplos concretos, porque eu odeio quando fica tudo filosófico e ninguém sabe o que fazer depois. A pergunta quem eu sou parece profunda, mas muitas vezes ela só te paralisa. Troca por outra. O que eu pratico quando ninguém tá me vendo? Porque identidade não é um objeto escondido dentro de você. Identidade é rastro. Você não acha quem você é. Você percebe pelo que você repete. E isso é libertador por um motivo bem simples. Sem identidade prática, você não precisa esperar se encontrar. Você começa pequeno. Um exemplo real seria: se você quer ser alguém mais gentil, não precisa virar a pessoa gentil amanhã. Você pratica um gesto mínimo hoje. Uma mensagem sincera para alguém. Um foi mal sem defesa. Um obrigado sem ironia. Se você quer ser alguém mais firme, você não precisa virar uma muralha. Você pratica um não simples numa coisa pequena. E eu sei que aqui o cérebro já tenta transformar isso em cobrança. Tá, vou praticar, vou falhar, e aí eu vou me odiar. Calma, a segunda parte existe justamente para isso. Promessa grande dá uma sensação gostosa de controle. Agora vai, dessa vez eu mudo. Vou virar outra pessoa. Só que promessa grande tem um veneno. Quando você falha um dia, você acha que falhou como pessoa. Então faz o oposto. Contrato mínimo. Contrato mínimo é uma ação tão pequena que você não consegue usar falta de tempo como desculpa e não consegue transformar em drama. Exemplos bem pé no chão. 5 minutos de arrumação sem perfeccionismo, só pra você se respeitar um pouco. 10 minutos de caminhada, nem que seja na rua de baixo. Uma página de escrita ruim. Um copo d'água antes do café. Um banho sem tela. Uma música sem fazer nada junto. E presta atenção no recado que isso dá. Eu não preciso estar pronto pra começar a me tratar bem. Isso muda o eixo, porque você sai do merecer e vai pro cuidar. E agora vem uma parte que parece boba, mas se você fizer, muda como você se define por dentro. Você vai sentir ansiedade e isso não significa eu sou ansioso. Você vai sentir tristeza e isso não significa eu sou quebrado. Você vai sentir vontade de sumir e isso não significa eu sou fraco. Dor é um sinal veredito. Veredito é sentença. E a gente mistura os dois o tempo inteiro. Então faz uma coisa pequena, mas precisa. Em vez de eu sou, fala eu estou. Não é positividade, é precisão. Eu estou confuso, eu estou com medo, eu estou me cobrando. Você não é um estado, você é o lugar onde os estados passam. E quando você fala assim, você abre uma porta. Se é eu estou, pode mudar. Se é eu sou, vira prisão. Agora
vem a parte mais difícil e a mais libertadora, porque é onde você para de expulsar pedaços seus para caber numa imagem. Inteireza não é você parecer bem, inteireza é você parar de abandonar partes suas, porque tem emoção que a gente trata como crime: medo, raiva, carência, inveja, ciúme, insegurança, e aí você tenta se completar expulsando tudo isso. Só que isso não te completa, isso te divide. Inteireza é quando você consegue dizer: ok, isso existe em mim, eu não gosto, eu não vou obedecer, mas eu também não vou fingir que não existe. É reconciliação, não maquiagem. E eu sei que isso dá um medo. Se eu aceitar, eu vou virar essa emoção. Não, aceitar não é obedecer. Aceitar é parar de gastar energia fingindo. Eu vou te dar uma imagem que eu queria ter ouvido antes. Você não é um troféu, você é um lugar. Troféu tem que brilhar, tem que ser perfeito, tem que ser admirável. Lugar tem clima, tem estação, tem dia bonito e dia nublado. E ninguém olha pra um lugar e fala: hoje tá incompleto porque hoje tá nublado. E ninguém olha pra um lugar e fala: isso tá incompleto porque hoje tá nublado. Ele só tá vivendo um dia nublado. Quando você tenta virar troféu, qualquer emoção vira defeito. Quando você aceita ser lugar, emoção vira clima. E clima passa. E ó, se isso parece filosofia demais, eu te entendo, então vou fechar com um negócio simples. Um ritual curtinho que eu uso quando começo a cair no pensamento. Eu não tô pronto, eu não tô inteiro, eu preciso me consertar hoje. Quando bater o eu não tô pronto, faz assim, dá nome pro clima. Sem drama, sem poesia, só nome. Hoje eu tô em clima de cobrança, hoje eu tô em clima de medo, hoje eu tô em clima de vergonha. Separe a sensação de identidade. Isso é uma sensação, não é um destino. Volta pro contrato mínimo. Qual é a menor ação que prova cuidado comigo agora? E faz essa ação pequena, imperfeita, real. Porque o segredo não é se completar, o segredo é parar de exigir completude para se respeitar. E se você fizer isso repetidas vezes, acontece uma coisa silenciosa. Você começa a confiar em você, não porque você virou perfeito, mas porque você parou de se abandonar. Eu volto para a frase do começo agora, mas com outro peso. Você nunca vai se completar e tudo bem. Completude é coisa de objeto. Você é vivo e ser vivo significa processo, contradição e tentativa. A sua inteireza não depende de um final perfeito. Depende de uma decisão diária. Parar de se tratar como inimigo. Você não precisa virar alguém pronto para começar a viver com dignidade. E talvez, só talvez, o dia que você parar de tentar se completar seja o dia que você finalmente se sente inteiro.